Olá pessoal, aqui é a professora Raquel do canal Ensinando Ciências. Lembre-se de se inscrever no canal, acompanhar as postagens, fazer comentários e curtir, só se você quiser. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre célula procarionte, tá? A célula procarionte, ela vai constituir organismos unicelulares. Quais seriam esses organismos unicelulares? Basicamente, bactérias e arqueasbactérias. São dois domínios, então, que apresentam seres vivos que são unicelulares, que podem formar colônias, mas unitariamente eles são unicelulares e são constituídos por uma célula procarionte. Aqui a gente tem um modelo de célula procarionte, sempre lembrar que essas imagens são modelos, né? Elas tentam, então, mostrar de uma forma fácil aquilo que a gente consegue identificar por microscópio. Mas, quando a gente for olhar, né, no microscópio, pode haver algum tipo de variação. É sempre um modelo. Então, falando um pouquinho da célula procarionte, elas são células muito pequenas, então, consequentemente, as bactérias e as arqueasbactérias são também muito pequenas, mais pequenas do que as células eucarionte. Né? Na célula procarionte nós não vamos ter a presença do núcleo, então o material genético ele não está dentro de uma membrana, né? Delimitado por uma membrana, ele está disperso no citoplasma, tá? Eu costumo dizer que o citoplasma, para os meus alunos, ele se compara a uma espécie de gelatina, né? Que é o tipo de alimento que nós ingerimos. A célula procarionte ela vai ter menos organelas, né? Até porque se a gente pensar dimensionalmente, nós temos uma estrutura menor que a célula eucarionte. Então, é lógico que quando você tem uma estrutura menor, provavelmente você tenha menos organelas, né? A célula procarionte pode apresentar parede celular, então, que é essa estrutura aqui de proteção, além da membrana plasmática que normalmente há na célula eucarionte, por exemplo. Na célula procarionte tem a membrana plasmática e após a membrana plasmática, né, falando na parte externa, nós temos a parede celular, que é uma espécie de camada, uma espécie de camada de proteção, né, que faz com que essa célula tenha que pensar que isso aqui é um único ser vivo e que ele precisa sobreviver no meio ambiente. Então, se para nós que temos milhões de células é difícil sobreviver no ambiente, imagina para uma única célula. Ela precisa de estruturas que façam com que ela permaneça, né? Então, essa parede celular, ela pode conter uma cápsula, né? Ou, além disso, da parede celular, a célula procarionte pode conter uma cápsula. Essa cápsula, então, normalmente vai ser composta por uma parede, uma camada viscosa, tá? Nem todas têm essa cápsula, né? Algumas bactérias têm, outras não têm, tá? Com relação aqui à imagem, então, de dentro para fora, né? Aqui a gente tem material genético, vai ter o citoplasma, vai ter a membrana plasmática, a parede celular, a cápsula. Aqui a gente já tem o flagelo, então, de locomoção. Já vamos falar sobre ele. Então, com relação a apêndices, apêndices são estruturas que estão ali fazendo alguma função, né? São estruturas auxiliares, digamos assim. Então, nós vamos ter apêndices de locomoção e apêndices de troca de DNA. No caso do apêndices de locomoção, nós podemos ter os flagelos e a pile, tá? O flagelo é essa estrutura aqui, que vai funcionar como se fosse um chicote e auxilia na locomoção, certo? E a pile também vai ser uma estrutura que pode ajudar, ou os piles vão ajudar na locomoção. As fímbrias, tá? E as piles sexuais que vão facilitar a troca de DNA entre uma célula procarionte e outra, ou seja, entre uma bactéria e outra, tá? A maioria das bactérias tem cromossomo circular. A maioria, não significa que todas têm, né? Além disso, ela vai apresentar fragmentos menores de DNA circular que a gente denomina de plasmídios, tá? Esses plasmídios, eles dão um up, assim, na bactéria, tá? Então,
conferem à bactéria algumas características específicas. E esses plasmídios eles são trocados entre uma bactéria e outra. Por exemplo, uma bactéria pode ter um plasmídio específico para conseguir não ser morta, né, por um antibiótico, por exemplo. Ela pode transferir isso para outra bactéria. Então, as bactérias estão presentes há muito tempo no planeta Terra, antes dos primórdios, né? Tem teses evolutivas que dizem que foram os primeiros seres vivos presentes e elas conseguem ser verificadas em fósseis e apresentam esse processo. Então, elas estão presentes nesse processo de evolução dos seres vivos. Elas podem ser úteis e podem causar problemas para nós. Úteis, por exemplo, porque elas podem estar presentes no nosso intestino, podem auxiliar na produção de alimentos, um exemplo clássico é o iogurte, né? Mas também, ao mesmo tempo, elas podem provocar alguns tipos de doenças. Muitas bactérias, falando do lado bom, estão presentes no solo, auxiliam na degradação de nutrientes, né? Na decomposição de nutrientes. Algumas fixam nutrientes, por exemplo, o nitrogênio, auxiliam na fixação de nitrogênio para a planta e fazem com que essa planta consiga absorver então esse nitrogênio em maior quantidade, sendo que o nitrogênio é um nutriente essencial para a formação das plantas. Então, elas têm várias funções, né? E podem nos auxiliar ou causar alguns danos para nós. Além disso, a gente convive com elas ininterruptamente, né? Nós temos bactérias presentes por todos os lugares, que a gente pelo nosso corpo, dentro da nossa boca, ao redor da nossa pele, todos os locais, tá? O que faz com que a gente não fique doente o tempo todo? Que o número limite de bactérias que estão ali, né, no ambiente, ela tem um número que a gente consegue conviver, né, de uma forma legal. Quando esse número ou a nossa defesa, né, nossa imunidade diminui, a gente acaba ficando doente em função dessas bactérias. Mas sim, a gente tem bactérias por todos os lugares, né? Não adianta, por mais que a gente escove os dentes, tome um banho, lave as mãos, elas continuam, alguma quantidade delas continuam ali presente, tá? E temos que conviver pacificamente. Isso é o melhor a todos. Se puder, fiquem em casa, cuidem-se, tem uma vaquinha online pro canal, se você quiser ajudar, com R$1 já dá uma mão aí. Valeu, obrigado!